Nós vamos falar de alguns conceitos e eu vou, Ju, focar em dois que a gente conversou agora há pouco. Né? Tá ótimo, só daí eu acho que vai a live toda. Essa questão, por exemplo, do impacto, e eu vou focar basicamente na questão da suspensão/interrupção no que tange a discussão sobre salário. Né? Você, quando conversou comigo hoje, antes da gente começar a papear, a gente começou a pensar, eu não sei se os colegas já refletiram sobre isso. Quando a lei, e aí todas essas disposições trazem salário, o que ela quer dizer com salário? Porque eu tenho falado sempre, a gente já também conversou antes de entrar no ar, né, que eu costumo endossar nas aulas que eu dou na pós, que salário é uma coisa, remuneração é outra coisa. Nossa sistemática normativa, historicamente, faz essa distinção. Né? E para mim isso é uma verdade absoluta. E ontem à noite eu até falei sobre isso. Eu falei, gente, para mim é muito claro, é salário base, não sei o quê e tal. Falei isso ontem à noite. Aí hoje, conversando com a Juliana, antes de começar no bate-papo, a Juliana me trouxe uma casca de banana que eu, desde aquela hora, eu tô me escorregando nela. Tô parecendo o Pateta em cima da casca de banana. Que é o 457, parágrafo 1º, Ju. Aí eu jogo para você falar um pouco dessa casca de banana que você trouxe aí para a gente refletir sobre isso. Pois é. Na verdade, eu acho que quando a gente se propõe a falar de um tema, a gente deve orientar sempre aquilo também que está sendo objeto da discussão. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler a medida provisória. A gente está falando especificamente da MP 936, tá? Então, a gente tem uma gama de medidas provisórias. E mais especificamente no artigo 12, quando ele vai dizer como fica o padrão efetivamente que ele traz e toca no assunto salário. Ele usa a expressão salário para definir quando a gente está falando. Né? Eu usei como exemplo o artigo 12, ele fala da redução, salvo engano, o 12 fala da redução da jornada e do salário de forma proporcional. E aí, quando ele vem falando, ele usa, na hora que traz os percentuais de redução, ele fala, olha, os percentuais são de 20%, 50%, 70% do salário do empregado. E aí, salário. E vem a questão do que entra dentro da ideia de salário. Então, existe, de fato, a diferença entre salário e remuneração. O caput do 457 da CLT, ele é claro quanto a isso. Ele diz que compreende-se no salário não só a importância fixa e estipulada, como também parcelas que são pagas de forma ali que vem de terceiros na remuneração. Uhum. Então, na remuneração entraria, vamos assim dizer, vamos dar um exemplo, o salário e as gorjetas. Então, eu acho que a partir do momento que a própria legislação, a MP 936, falou salário, excluiu automaticamente gorjetas. Eu acho que esse não é o cenário principal. Acho que está muito claro para todos que as gorjetas estão fora. Agora, quando se fala que o pagamento é com base no salário, eu até creio, pela uma leitura inicial, que o objetivo, a mens legis, ela foi de fato olhar para o salário base. Porque o que acontece? Existe um parâmetro lá, de 3.150, né? 135, né? 135, isso. Né? R$3.135, que é o parâmetro que se usa para você oferir se há necessidade ou não há necessidade de você ter a negociação coletiva na hora de você poder trazer esses valores que estão sendo negociados. Então, recapitulando, o que diz o artigo 12? Se você tem um parâmetro salarial que não ultrapassa R$3.135, ou se você está diante daqueles hipersuficientes que possuem diploma de nível superior e ganham um salário mensal superior ao dobro do teto estabelecido para os benefícios previdenciários, que essas pessoas poderiam negociar os patamares de redução de forma individual, independentemente se vão usar 25%, 50% ou 70%, ou se quiserem podem fazer pela via coletiva. Aí a questão é, esse patamar salarial que é utilizado para saber aí, esse patamar leva em conta só o salário base do empregado ou leva todas aquelas parcelas que compõem o salário? E aí a dúvida, como fica o 457, parágrafo 1º da CLT? Por quê? Porque o 457 diz que faz parte do salário, integra o salário, não só a importância, o salário fixo, a importância fixa estipulada, como comissões e gratificações ajustadas. Então eu falo assim para vocês, dorme com um barulho desse.
Verdade, porque a gente está em. Olha a quantidade de assuntos que nascem desse debate. Primeiro, a gente. Lembrando que aqui não tem adicionais, por exemplo, adicional de insalubridade, de periculosidade, ou qualquer outro adicional que eventualmente venha a ser pactuado, não está aqui inserido. Né? Se a gente analisar por uma literalidade do parágrafo primeiro, ok. Agora, o segundo parece o mais complicado. Como mensurar? Se a gente considerar o 457 parágrafo primeiro, que a Adriana mandando um beijo aí, muito amor, ó. Adriana. Ai, que Tá linda. Um certo. beijo, Adriana. Minha amiga querida. Agora, quando a gente pensa no parágrafo primeiro, e aí, pensando na interpretação do 457, como é que eu vou calcular isso? Porque a CLT, ela tem, e aí a redação dela, de fato, se a gente tem que considerar que é um documento, né, de 1943, tudo bem que várias atualizações aconteceram, mas a própria discussão de comissão, ela é calculada de uma forma para extensão de contrato, ela é calculada de uma forma para férias, ela é calculada de uma... Quer dizer, os cálculos são muito complexos. E aqui é uma situação totalmente nova, porque o legislador, né, no caso do presidente da República, não traz nenhum indicativo de como calcular. Se a gente considerar o parágrafo primeiro, como é que eu vou calcular? Eu vou calcular em cima de 6 meses, como alguns estão dizendo, vou calcular em cima de 12 meses, por analogia das férias, ou que me parece, novamente, você até falou sobre a NEM-LEGES, me parece que o objetivo fundamental é que seja utilizada a lógica do salário base. Quer dizer, isso joga um problema de insegurança na hora da gente aplicar o direito, né, Ju? Porque, no final das contas, como é que vai ser? Cada uma interpretar de um jeito? A lei deveria ter sido clara. Antes da gente entrar no ar, Marquinhos, até a gente conversando sobre esses aspectos, que eu fui tentar pegar uma cola com o meu mentor. Aí eu falei, Marquinhos, o que você acha, cara? Eu estava falando com o Juliano, a Juliana, a gente vai debater sobre isso. Ele falou, Fabiano, sabe o que no final das contas deveria ter sido ideal? Que tivessem sido trazidos, antes de publicar, tivessem sido trazidos grandes pessoas, pensadores do direito do trabalho, né? Um ex-ministro do TST, o professor Estevão Malê, por exemplo, que é um grande doutrinador, né, professor da USP, para entender os problemas que aquilo ia gerar, se antecipando, né? Não se anteciparam aos problemas, e aí jogam para nós, operadores do direito, e tentarmos resolver. Ô, Fabiano, vou até aproveitar. Já vi que tem uma pergunta ali, e o que nós estamos conversando se estende também para essa pergunta, porque eu citei o exemplo da problemática falando da redução proporcional de jornada de salário, mas essa mesma discussão vai também se aplicar para quando estamos falando da possibilidade, né, de ter a suspensão do contrato, porque quando eu suspendo o contrato, existem 2 parâmetros. Se você suspende o contrato de trabalho e aquela empresa tem um faturamento até 4,8 milhões, né, ali bruto, ano, se você tem ali aquele faturamento que não passa de 4 milhões e 800 mil, o empregado recebe o quê? Recebe o benefício que foi criado. Então, com base lá no valor do seguro-desemprego. Só que se essa empresa é uma empresa que tem um faturamento bruto anual que ultrapassa, né, 4,8 milhões ano, o que vai acontecer? Esse benefício, que é o benefício que foi criado, ele só vai ter o montante de 70% e vai ter que obrigatoriamente ter uma complementação de 30% que vai sair do bolso do empregador, 30% do salário. Então eu acho que a discussão também vai para lá. Salário, qual salário? Usa só o salário base ou vai usar para esta complementação os 30% das parcelas ali, né? Como a gente falou assim, e quem recebe por comissão, como é que fica, né? Entra então, como é que faz para você chegar à base para poder chegar ao montante correto? Então, o legislador, quando ele faz isso, né? Ele é omisso. Então, ele traz, eu vou até dizer, eu vou melhorar a minha fala. Quem legisla, falou de uma forma que para ele estava, a meu ver, muito claro que era o salário base. Eu acho que foi a intenção. Só que se perguntasse assim, vamos para quem entende efetivamente do direito do trabalho, e não precisa ir muito longe, uma pessoa que minimamente está ali diante de um conteúdo vai falar assim, olha, se você fizer isso, isso aqui vai dar problema na interpretação, porque quando você vai para o direito do trabalho, você tem que deixar bem claro, ou você escreve salário base, né, ou básico, como alguns chamam, ou vai dar ruim.
vai dar problema na hora dessa interpretação. Por quê? Porque senão, dentro do direito, nós temos nossas regras próprias que vão trazer ali a dúvida do que efetivamente entra dentro da expressão salário. Então, alguém falou ali, e eu acho que efetivamente vai gerar um problema. Isso já está gerando insegurança, porque vamos assim dizer, como estamos no momento que agora que essa live está acontecendo, vamos assim dizer, a gente está diante de uma situação que não foi instrumentalizado ainda como você vai fazer a comunicação ao Ministério da Economia, mas já já isso vai ser feito. De repente, até você assistir o que eu estou dizendo agora, já existe a instrumentalização, porque está tudo acontecendo muito rápido. Então, o que vai acontecer a partir desse momento? Até para que vocês, advogados que estão ouvindo, saberem como você vai ter a sua forma de você dizer ao seu cliente, doutor, doutora, como vou proceder? Porque, sinceramente, por isso que eu acho que esse é um momento muito importante para a gente trocar essas ideias até para poder avaliar, porque toda vez, e isso eu aconselho a vocês, foram estados a dar um parecer jurídico sobre o tema, faça isso por escrito e faça uma análise de risco, sabe, e possibilidades. Falou, olha, aqui existe uma polêmica, uns estão entendendo assim e outros estão entendendo desse jeito. Doutora, o que a senhora acha? Falei, eu posso dizer o que eu penso, mas eu não sei se isso indo ao Poder Judiciário todos vão pensar do mesmo jeito. Então vamos avaliar, tem esse caminho e esse caminho. É viável fazer dessa forma? É viável. Então, doutora, eu vou pagar só com base no salário base, já que essa é uma interpretação viável. E vou assumir o risco caso a interpretação seja outra e alguém entre no judiciário. Então, por isso que eu digo que, né, algumas empresas já falam assim, não, já que pode ter problema, eu não quero ter nenhum problema na justiça. Faz então aí do outro jeito. Só que eu acredito que a tendência vai ser usar o salário base. Porque vamos imaginar e analisar em qual contexto estamos aplicando isso. Essa não é uma regra emergencial, isso não vem dentro lá do tal PEMER, que é o programa, né, excepcional lá, como é que é o nome do negócio? É um programa emergencial de preservação, né, PEMER, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Então, se é um programa emergencial e durante o estado, né, de calamidade, então vamos lá, como vai ficar? Vai ficar em qual vai ser o montante? Vai ser só o salário base? Não vai ser. Aí algumas pessoas ponderam, peraí, mas então você só está olhando pelo lado do empregador? Então o empregado vai ser prejudicado agora? Eu não sei, eu só sei que dentro dessa situação, todo mundo vai sair prejudicado. Eu acho que o prejuízo é geral. O prejuízo é para a economia, os empregados vão ter prejuízos? Sim. Os empregadores vão ter prejuízos? Sim. E pelo menos, ruim de tudo, apesar de todo o debate que estamos tendo, eu acho que minimamente, que não foi uma coisa que aconteceu na 927, mas agora veio na 936, pelo menos o governo entrou com a parcela dele. Então, cada um arca um pouquinho do prejuízo, bom ou ruim, tá? Ainda temos parâmetros, mas eu acho que isso vai ser bem discutido, né, Fabiano? A gente, dentro do direito do trabalho, nós que somos operadores do direito do trabalho, quer como advogados, professores, né, juízes, desembargadores, eu sei que aqui, né, a gente tem uma gama de estudantes interessados para saber o que está acontecendo. Estou falando assim, como vamos agir diante disso? Né? O que o judiciário vai fazer? O judiciário sabe que vai ter que efetivamente enfrentar uma gama de demandas judiciais e são situações que eu vejo, sabe? Vocês vão ser instados a ter que se manifestar e cada um vai fazer de um jeito. Eu nem sei se não seria o caso, de repente, de ter alguma, né, orientação do próprio Tribunal Superior do Trabalho, alguma, sei lá, algo que tentasse trazer minimamente, como a gente já teve em outros momentos. Lembra quando veio o CPC, né, e veio o Código de Processo Civil, se aplica ou não se aplica na esfera trabalhista? A gente viveu um momento de insegurança, aí a gente teve uma instrução normativa, isso se aplica, isso não se aplica. De repente, poderia ter alguma coisa que tentasse trazer uma, minimamente, até para vocês e para nós também advogados, né, estamos aqui fazendo bate-papo, como acontecer, né, Fabiano? Então, nesse ponto, eu acho que assim, estamos refletindo. O que o Marcos falou contigo quanto a isso? Qual foi a opinião dele? Não, o Marcos vai nessa linha. Não fala nada ali. O Marcos tá quietinho, deixa ele. O Marcos ele tem uma visão muito parecida com algum colega colocou aqui para trás. Alguém colocou isso. Quando como é que a gente vai resolver esse monte de problemas? O Marcos tem uma visão que de fato,
Marx vai muito na tradição do próprio direito do trabalho, que é a aplicação do princípio do indúbio pro operário. Esse monte de dúvidas que a gente está tendo, no final das contas, a gente, né, na visão do Marcos, né, que a gente vai ter que ter uma visão nos próprios, a gente vai lá em Américo Plá Rodrigues e tem uma interpretação em favor do trabalhador. Eu, particularmente, apesar de entender que isso é um princípio norteador do direito do trabalho, olha ele aí, ó, dando de acordo. Eu sei, Marcos, estou vendendo o seu peixe. Refletindo também, aprendendo com você está certo, Marquinhos. Mas o Marquinhos sabe, eu tenho uma visão um pouco distinta da do Marquinhos. Em que sentido? Eu acho que a gente está vivenciando um momento que é um momento de necessidade de um pacto social. Eu falo em todo momento que eu trato, eu sempre falo a mesma coisa. E um pacto social é um pacto que você tem com todos os atores sociais cedendo em prol de um bem maior. Se eu penso no indúbio pró-operário, a minha preocupação será que eu estou desqualificando a lógica que norteou aquele regramento? Porque, no final das contas, o que a gente tem que ponderar? O empregador, no final das contas, teria sido melhor mandar o cara embora. Né? Se eu tivesse mandado ele embora, eu arcaria com todos aqueles custos naquele momento, pegaria alguma linha de financiamento, assim, eu estou sendo bem pragmático. Né? Então, para ele, seria muito mais seguro. Mando ele embora, mando um conjunto de empregados embora, fecho a atividade, porque eu estou tentando sobreviver de todas as formas, né? Sobreviver é a palavra correta. Quer dizer, quando eu tenho uma alternativa legislativa de manter o meu negócio e ato contínuo, manter o trabalho dos outros, né? Um monte de gente, como foi noticiado ontem. Ontem eu estava vendo no jornal um rapaz que era tipo um comérciozinho, né? Vendendo alimentação, ele tinha fechado. Fez uma promoção, se tivesse 40 pedidos, manteria 3 empregos do contingente dele. A demanda foi tão alta que ele conseguiu manter todo mundo. Quer dizer, no final das contas, você vê um cidadão que queria manter 3 trabalhadores, fez uma promoção para manter 3 trabalhadores e conseguiu manter todo mundo. A minha preocupação é essas interpretações que a gente vem a conferir a essa legislação toda que está aparecendo agora. Até que momento, se a gente for nas interpretações clássicas do direito, e eu não estou tirando a importância delas, se a gente vai estar tirando a lógica que norteia esse regramento atual. Lembrando que eu sempre falo, pessoal, a gente está vivendo uma coisa que é muito pouco usual, e aí, Ju, se você lembrar de alguma outra, você me ajuda, mas eu não me recordo de nenhuma outra lei que tenha tido um aspecto temporal como essa. A gente até, quando a gente aprende direito, né, constitucional, processo legislativo, a gente lembra, né, que existem normatizações, direito penal, existem normas de cunho temporário. Né? O direito do trabalho, eu fiz essa reflexão e não consigo me recordar de uma norma de cunho temporário como essa. Tanto é que ela diz, durante a calamidade, pelo decreto 6 de 2020, ela vai até dezembro. Pode ser antecipada ou antecipada. Então, ele demanda um processo hermenêutico diferente do usual. Do contrário, a gente vai cair no mais do mesmo. Né? Eu até acho que eu estou vendo algumas pessoas questionando, né? Por exemplo, a questão do imposto de grandes fortunas, imposto de lucros e dividendos. Né? Só uma parte da população está sendo chamada a atuar, a outra não. E eu concordo com todos esses argumentos. O meu problema, no final das contas, o nosso debate é sobre o direito do trabalho. Né? E o direito do trabalho, os princípios hermenêuticos clássicos, eles levam à interpretação em favor do trabalhador. Mas o artigo 1º da Constituição, no inciso 4, lá, né, quando trata, né, da finalidade, não é isso? Dos princípios da Constituição, ele equipara os dois, né? Iniciativa privada e trabalho. Então, a minha preocupação se a gente efetivamente for numa hermenêutica clássica que a gente aprendeu, até que ponto a gente está cumprindo o objetivo que é a manutenção do patamar de emprego e o mínimo de dignidade para as pessoas. Eu tenho refletido muito sobre isso. Olha, eu vou complementar a sua fala, e eu acho que, por mais que eu tenha enviado a dúvida, tenha suscitado o debate, e a gente tenha trazido aqui para o nosso papo, que o objetivo é a gente, né, pensar em possíveis discussões jurídicas que vão ser enfrentadas, porque não adianta a gente dizer que não, porque vocês vão ser instados a se manifestar a respeito não só disso, como de tantas outras coisas. E eu entendo, né, a visão também que o Marcos traz, e eu venho acompanhando e conheço, né, todo o caminho e a ideia que o Marcos vem trazendo, toda a perspectiva, mas nesse ponto, sabe, eu tenho um olhar para esse momento bem mais parecido com o seu.